Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. A minha saudação de paz em Cristo Jesus a você, meu irmão, a você, minha irmã, filho e filha do Pai das misericórdias. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias. Estamos vivendo em toda a igreja o tempo litúrgico da Quaresma. Hoje é sexta-feira depois das cinzas, dia 19 de fevereiro. Nós estamos também, a convite do Santo Padre, o Papa Francisco, vivendo o ano de São José. É por isso que nós também procuramos, através do sistema Canção Nova de comunicação, motivar a devoção a São José, patrono da Igreja Universal, padroeiro da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Inclusive, durante o tempo quaresmal, nós celebramos a solenidade de São José e queremos aprender com São José as virtudes cristãs. Pela intercessão de São José, que possamos nos abrir ainda mais à graça de Deus, à graça da conversão, graça que Deus nos oferece nesse tempo quaresmal. Meditemos, irmãos e irmãs, o Evangelho do dia de hoje, desta sexta-feira, depois das cinzas. É o Evangelho que está em São Mateus, capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 15. Mateus 9, do versículo 14 ao versículo 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, uma das práticas penitenciais importantes na vida da igreja é a prática do jejum. Inclusive hoje é sexta-feira. Sexta-feira é o dia de jejum por excelência na vida da igreja. É um dia para nós fazermos memória do mistério da paixão e morte de Jesus. Memória essa que nos ajuda a viver com mais entusiasmo a fé pascal. Porque a fé da igreja é fé pascal. É fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. Porém, para que nós possamos testemunhar a fé pascal, que é a fé da igreja, nós necessitamos da graça da conversão. A prática penitencial do jejum nos ajuda a abrir o coração à conversão. Converter-se, ou seja, mudar de mentalidade, voltar-se para Deus, voltar-se para o amor a Deus. Esse é o convite que a igreja nos faz nesse tempo litúrgico quaresmal. Jejum, abstinência, oração, esmola, são práticas penitenciais que devem nos ajudar à conversão ao amor a Deus, à conversão ao amor ao próximo. Por isso que quando nós jejuamos, nós também devemos partilhar aquilo que nós
deixamos, por exemplo, de nos alimentar, partilhar esse alimento com os mais necessitados. A prática de jejum, ela não pode ser vivida somente pensando na obrigação que eu tenho em jejuar, porque a igreja nos ensinou dessa forma, porque o Evangelho nos ensina dessa forma. Mais do que isso, é claro, pelo jejum, eu testemunho que maior do que a minha necessidade de alimento, é a necessidade do amor de Deus, a necessidade do alimento espiritual, a necessidade da graça de Deus, muito maior. Os bens espirituais são muito mais valiosos do que os bens temporais, do que os bens materiais. Pelo jejum, eu também proclamo que Jesus é o Senhor do meu corpo. Mas também o jejum, ele nos sensibiliza para aquela solidariedade em relação a tantos irmãos e irmãs que passam necessidade, que passam fome. Quando Jesus no Evangelho é questionado a respeito do fato de que os discípulos dele não estavam jejuando, Jesus ensina claramente, ele é o noivo, a presença dele faz com que os seus discípulos não jejuem, mas, como disse Jesus, dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. É claro que nós cremos que o Senhor está no meio de nós. Onde 2 ou mais se reúnem no nome de Jesus, Ele se faz presente. No entanto, é uma presença ausente. É por isso que a igreja diz, Maranatá, vem Senhor Jesus. Enquanto vivemos nesta presença ausente do Senhor, devemos, conforme nos orienta a igreja, jejuar. Mas a nossa prática penitencial de jejum, ela deve nos levar a essa solidariedade concreta, esse gesto concreto de amor, de ajuda em relação aos irmãos e irmãs mais necessitados. É por isso que a igreja no Brasil, durante o tempo quaresmal, ela promove a campanha da fraternidade. A nossa conversão pessoal deve também se traduzir em conversão comunitária e em conversão social. Amor a Deus deve ser acompanhado de amor aos nossos semelhantes. E o apelo que a campanha da fraternidade deste ano de 2021 nos faz é que esse amor se traduza em diálogo, em promoção de paz. Que nós tenhamos, irmãos e irmãs, a coragem de praticar o jejum também em termos de renunciar àqueles pecados que nos levam a promover o ódio, a violência, o desrespeito à dignidade do nosso semelhante. São essas as graças que nós pedimos ao Pai das Misericórdias em oração. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que estes vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental nos ajude a viver o compromisso batismal. E sobre todos vós, desse permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.